Olá! Nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre a figura do síndico, do subsíndico e do conselho fiscal, ou em alguns outros condomínios também chamado de conselho consultivo. Bom, um condomínio, vale lembrar, ele é um coletivo de interesses. Perante a lei, o condomínio ele não existe como uma pessoa de direito, né? Ele existe como um coletivo de interesses, o que a gente chama de ente despersonalizado. Porém, esse ente despersonalizado, esse condomínio, esse coletivo de interesses, ele pode e deve ser organizado. A figura do síndico, nesse sentido, ela assume um papel parecido com o papel de um prefeito, é um exemplo que eu gosto de usar. É o papel do gestor. Então, o síndico ele tem a responsabilidade de gerir os recursos necessários ao atendimento dos interesses coletivos. Os interesses coletivos são manifestados por vocês através das assembleias. Então, quando vocês votam determinados itens, vocês dizem ao síndico e ao condomínio qual é o interesse que vocês têm em determinados rumos da vida do seu coletivo. Vamos dar uma olhadinha no que diz a lei em relação à competência do síndico. Então, o artigo 1348 do Código Civil Brasileiro, ele elenca diversas responsabilidades. Eu vou ler para vocês. Compete ao síndico convocar a Assembleia dos Condôminos, representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa, veja, dos interesses comuns, dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio, cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da Assembleia, diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns, zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores, elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano, cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas, prestar contas à Assembleia anualmente quando exigidas e realizar o seguro da edificação. Bom, podemos ver aqui um rol de poderes e responsabilidades do síndico, mas que não se limita só ao que está na lei. Vale lembrar, a convenção do seu condomínio pode determinar outras competências e outras restrições à atividade do síndico. O regimento interno também assume às vezes esse papel. Então esse rol da lei que a gente acabou de ler, a gente chama ele de um rol exemplificativo, tá? Um exemplificativo das responsabilidades do síndico. O síndico não pode se furtar às responsabilidades que estão elencadas na lei. Mas, como eu falei, a convenção de condomínio pode impor outras que não são essas que estão elencadas aqui. Então, relembrando a questão do síndico, do condomínio não ser uma personalidade, não ter uma personalidade própria, acaba que a figura do síndico assume esse papel de representar esse condomínio perante terceiros. Então, assinando contratos com fornecedores, manutenções de elevador, etc. O dever do síndico, na verdade, é gerir todos os recursos que vocês, condôminos, fornecem a ele, não só recursos financeiros, como recursos de ferramentas mesmo, qualquer tipo de colaboração do condômino, vai cair para a gestão do síndico, no atendimento do interesse coletivo do seu condomínio. E a figura do subsíndico? A figura do subsíndico, ela não tem um poder de gestão, ou seja, o subsíndico ele não tem poder de direção imediatamente. Ele está ali para servir como uma válvula de segurança caso o síndico venha a faltar. Nada impede, porém, que o seu síndico consulte o subsíndico para tomar alguma decisão. Isso é bem-vindo, né, dentro de um sistema democrático. Mas a figura do subsíndico, então, ela não vai ter essa representatividade. Então, o subsíndico ele não pode tomar atos de gestão, a menos que ele esteja substituindo o síndico. Isso pode acontecer, por exemplo, na necessidade de se tomar uma medida urgente. Algum fato inesperado ocorre dentro do condomínio, o síndico, por algum motivo, está inacessível ou está difícil de contatá-lo. O subsíndico estando presente, então, ele pode avocar a competência para aquele ato específico e tomar uma decisão ali, visando sempre o interesse coletivo do condomínio e, depois disso, prestando contas das decisões que ele tomar nessa condição, tanto para o síndico quanto para a Assembleia. Legal?
Bom, a figura então do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal ele vai funcionar em alguns condomínios como um órgão de fiscalização. Tá? Então, alguns desses deveres que eu li para vocês do síndico, de, por exemplo, prestar contas, etc., eles vão ser exercidos perante o Conselho Fiscal, caso exista um Conselho Fiscal. Tá? Condomínios pequenos, geralmente acaba não sendo viável a instalação de um Conselho Fiscal, porque a falta de pessoas, a pouca quantidade de pessoas, né, que estão disponíveis para exercer esse tipo de trabalho é pequena. Então, alguns condomínios pequenos acabam, infelizmente, não tendo a figura do Conselho Fiscal. Mas, se for o caso do seu condomínio ter esse Conselho Fiscal, ele vai exercer esse papel fiscalizatório. Então, algumas decisões que o síndico pretenda tomar, se houver um Conselho Fiscal, ele não poderá tomar sozinho. Existem algumas regulações dentro de convenções de condomínio que dizem que determinadas decisões, para que o síndico consiga executar, geralmente são decisões que estão ligadas a um gasto maior de dinheiro, né, um esforço maior de recurso, são decisões que o síndico ele vai precisar ou do aval ou da ratificação desse ato pelo Conselho Fiscal. Além disso, o Conselho Fiscal também vai fiscalizar as contas desse síndico mês a mês. Então, se houver a figura, se houver a eleição de um Conselho Fiscal, nós vamos ter o síndico prestando contas mensalmente e colhendo parecer favorável ou contrário das suas contas pelo Conselho Fiscal. E o Conselho Fiscal e o síndico prestando contas uma vez ao ano para a Assembleia. Tá? Bom, esse cargo que é criado dentro dos condomínios, né, do síndico, do subsíndico e do Conselho Fiscal, ele pode ser remunerado. Tá? Para isso a gente precisa consultar sempre a convenção de condomínio, mas fica tranquilo, porque se você está dentro de uma assembleia e você está votando esse item, a nossa equipe que cuida das assembleias já verificou a sua convenção de condomínio e já determinou se pode ou não haver a remuneração e de quanto ela pode ser. Normalmente, os condomínios acabam usando como critério para remunerar o síndico o valor, a dispensa do pagamento da taxa mensal de despesas ordinárias. E aqui é interessante a gente fazer um paralelo. Existem dentro da taxa condominial que você paga, existem duas vertentes, né? Essa taxa ela se divide em tem duas naturezas, desculpa. Ela tem duas naturezas distintas. Ela tem a natureza de despesas ordinárias e despesas extraordinárias. O que são as despesas ordinárias? São as despesas que você paga mensalmente, são as despesas recorrentes do condomínio, são as despesas que estão ligadas a serviços de manutenção, de área comum, de lazer, etc. Despesas que são previsíveis, são despesas que se consegue projetar dentro do período de um ano. Você provavelmente já deve ter assistido aí a nossa análise e prestação de contas do seu condomínio específico. Então ali você vê que existem diversas contas. Um exemplo, conta de energia elétrica, conta de água. Essas despesas, elas, por serem recorrentes e previsíveis, elas são consideradas dentro do sistema do condomínio como despesas ordinárias. Já as despesas extraordinárias, vocês conhecem muito bem pelo nome de rateio. São as despesas que visam corrigir algum dano grande que tenha acontecido no condomínio, cujo caixa não tenha força para pagar, ou uma ampliação de uma área de lazer, uma instalação de uma academia. Todas essas despesas elas vão ser feitas por meio de rateio. Então vai ser chamada uma assembleia para vocês, da mesma forma como a gente está fazendo aqui agora. Essa assembleia vai pôr em mesa para vocês debaterem os custos, a forma de pagamento, etc. Dessas despesas que a gente chama de despesas extraordinárias, despesas ligadas a custos não recorrentes do condomínio. Então usa-se como critério para a remuneração do síndico, muitas vezes, a dispensa no pagamento das taxas ordinárias de condomínio. Vejam, e aqui a liberdade da Assembleia é grande. Você não precisa necessariamente estipular o pagamento por meio de isenção, né, de não pagamento da taxa. A remuneração do síndico pode sim ser estipulada num valor fixo,
Nada impede que você faça isso. No entanto, a gente sempre recomenda que caso um condomínio queira remunerar o seu síndico, o seu subsíndico ou o conselho fiscal, que ele o faça por meio da liberação do pagamento da taxa de despesa ordinária do seu condomínio. Por quê? Porque isso traz um impacto menor para o seu condomínio, um impacto fiscal, um impacto de caixa e por aí vai. Bom, dentro da assembleia que você está participando, você deve ter aí em mãos a cédula de votação ou pelo nosso aplicativo, e aí vai estar indicando qual é a forma que você vai escolher o seu síndico, quais são os candidatos do seu condomínio e qual é a forma que ele vai ser remunerado. E o mesmo para as outras vagas, tá? Para os outros cargos, que é o de subsíndico e o de conselho fiscal. Muito obrigado pela atenção de vocês, eu fico à disposição, vocês têm o meu contato aí. Qualquer dúvida que vocês tenham, queira dar uma sugestão, querem discutir alguma coisa, entre em contato com a nossa equipe, usem o meu contato também, entre em contato, a gente vai conversar e eu esclareço a dúvida de vocês. Muito obrigado pela atenção de todos.